Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um dia, na graça de Deus, para continuarmos a nossa leitura diária da Palavra do Senhor. E hoje iremos ler aqui o livro do profeta Daniel. Encerraremos, na verdade, esse livro hoje. Iremos ler do capítulo 8 ao capítulo 12. Amém, irmãos? Esse livro que tem tanto nos ensinado. Começamos a ler ontem esse livro, né? Você que está chegando aqui nesse vídeo hoje, volte um vídeo anterior aí para você entender o contexto, a história do profeta Daniel, que foi grandemente usado nas mãos do Senhor juntamente com seus 3 amigos. Amém? Então você vai entender também a importância de ter amigos de oração, a importância de andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Aleluias! Você também vai aprender que seja em qualquer lugar que você estiver, por mais errado que este lugar esteja, você deve continuar certo. Você deve continuar agindo com temor a Deus, servindo a Deus acima de todas as coisas e acima de tudo aquilo que há no mundo. Primeiramente, sirva ao Senhor e você será muito honrado. Amém? Muitas das vezes não honrado nessa terra, mas a maior honra que nós temos é entrar no céu. Amém? Então, glória a Deus. Hoje vamos prosseguir a nossa leitura. Começaremos aqui no capítulo 8 e eu quero convidar a você a orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Deus, vamos dar liberdade para que Ele venha falar em nossos corações de uma maneira sobrenatural. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, ligue os seus pensamentos ao Senhor, esqueça de tudo à sua volta e eleve os seus pensamentos aos céus neste dia tão abençoado que eu e você estamos tendo. E vamos falar com Deus. Pois quando entramos no momento de oração, estamos diante do trono da graça. Amém? Então vamos falar. Oh, meu Deus e meu Pai, eu juntamente com meus irmãos da fé, que estão do outro lado, meu Deus, dessa tela, ligamos, ó Pai, o nosso pensamento ao Senhor neste dia e venhamos unirmos a nossa fé neste dia para estar te pedindo que o Senhor venha falar em nossos corações de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor venha, ó Pai amado, trazer ao nosso pensamento um conhecimento, ó Pai amado, que vem da parte do Senhor. Que tudo aquilo, meu Deus, que iremos ler aqui neste dia, que isso possa nos edificar, possa alimentar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E que não venhamos ser apenas leitores e ouvintes, mas venhamos também a ser praticantes desta palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido. E aqueles, meu Pai, que se encontram afastados do Senhor, que por acaso entraram aqui neste vídeo, ó Pai amado, que o Senhor possa estar fazendo uma obra nesses corações através desta palavra, que eles possam, Pai amado, cada dia ter mais sede do Senhor, mais sede da Tua palavra, que possamos, ó Pai, a cada dia anseiar, ó Pai, por aprender mais profundamente do Senhor, pois queremos, ó Pai amado, intimidade com o Senhor, meu Deus. Queremos, ó Pai, andar com o Senhor como Moisés andava. Queremos andar com o Senhor como Enoque andou, ó Pai. Queremos andar debaixo da Tua vontade. Queremos andar, ó Pai amado, na visão do Senhor, em nome de Jesus. Então é isso que nós te pedimos, ó Pai. Nos abençoe. Fala conosco através dessa leitura mais uma vez, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que você seja grandemente abençoado, irmão, através dessa leitura. Vamos lá? A visão do carneiro e do bode. Capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto, perto do rio, e o atacou com toda a força.
eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em um lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi essa resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. O anjo Gabriel explica a visão. Eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades estiverem chegando ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã? Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Daniel ora pelo seu povo. Capítulo 9. Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas,
deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades. Fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e os teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nós revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua vontade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito. E a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica desde teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olhe para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Veja que coisa grande que Daniel fala aqui, meus irmãos. Olha aqui. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. É verdade, irmãos. A gente ora porque a gente sabe que Deus é misericordioso. Por mais que nós não merecemos nada que venha dele, por mais que cometemos pecados, por mais que sejamos injustos, nós sabemos que Deus tem uma grande compaixão por nós, tem um grande amor por nós. E Deus, ele sempre responde àqueles que estão com os corações elevados na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso.
Nós não oramos porque somos bons, porque somos bonzinhos, somos honestos, como Daniel fala aqui. Não, nós oramos porque somos totalmente dependentes de Deus. Quando a gente ora, a oração é você demonstrar dependência de Deus, porque você sem Deus não consegue fazer nada, como diz a própria palavra, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, irmãos, nós não fazemos nada. Sem a graça de Deus não temos família, sem a graça de Deus não temos saúde, sem a graça de Deus não temos trabalho, sem a graça de Deus não temos o de comer. Então tudo é para Ele. Quando a gente se volta em oração, não é porque eu e você somos bonzinhos, não. Não é porque eu e você somos certos, não. É porque nós sabemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que está sentado acima do mais alto trono. Aleluias. Glória a Deus. Grandioso, irmãos. Aleluias. Gabriel explica a profecia. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Mais uma vez, irmãos, essa visão de Daniel é uma visão futura. É uma visão, irmãos, do fim dos tempos. Veja que aqui ele fala: o fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e as ofertas de cereais do templo. Ou seja, esse é o período de 7 anos de paz, de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, irmãos. Esse é o tempo que nós conhecemos, como a volta de Jesus. Amém? Muitos defendem que Jesus vai voltar antes da tribulação. Outros defendem que vai voltar depois da tribulação. Eu acredito que vai ser antes da tribulação, mas esse é um tema que determina muito estudo, um estudo aprofundado, e mesmo assim ninguém chega à conclusão. Por quê, irmãos? Porque é uma revelação futura, é uma revelação que Deus não deixa certeza aqui de como vai ser. É uma revelação que ainda vai acontecer, está lá no futuro. Deus deixa apenas dicas, mas não deixa afirmado quando vai ser, se vai ser antes da tribulação que Jesus vai voltar ou se vai ser depois. Então, o anticristo vai reinar 7 anos sobre essa terra. 3 anos e meio ele vai reinar de paz. Acordos de paz vai fazer neste mundo. E o mundo vai ficar em paz. Depois dos 3 anos e meio, na metade, aí ele se assenta no trono, no 3º templo que vai ser reconstruído em Israel. Ele se assenta nesse trono e se fala que é Deus.
ele se exalta, ele se gloria. E aí sim começa os 3 anos e meio de tribulação, irmãos, só sofrimento. Amém? Então, essa visão é futura. Como eu falo, demanda um estudo muito profundo e mesmo assim sem conclusão. Eu creio que vai ser antes da tribulação que Jesus vai voltar. Eu creio que vai ser antes dos 7 anos. Amém? Eu creio que nós vamos subir antes do reinado do anticristo. Alguns defendem, não sei como você pensa, que vai ser depois da tribulação que Jesus vai voltar. Outros defendem que vai ser no meio da tribulação. Então é um assunto que abrange, muito tempo, muito estudo e um aprofundamento, aí na palavra de Deus. Mas é só para explicar mais ou menos aqui para que vocês venham entender do que está sendo falado aqui. Por isso que Daniel é muito ligado a Apocalipse. Todos os estudiosos da palavra de Deus que vão estudar Apocalipse, estudam as 70 semanas de Daniel, estudam aqui essa profecia que Gabriel explica, para Daniel. Então isso aqui está totalmente ligado, irmãos, ao tempo futuro, ao tempo vindouro. Amém? A visão de Daniel na beira do rio Tigre, capítulo 10. Durante o 3º ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa nem carne. Não bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que via essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou os meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: Meu Senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: Fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: Aleluia. O Senhor sempre nos fortalece, irmãos? Glória a Deus. Veja que Daniel, a resposta de oração de Daniel veio por causa da sua humilhação. Por causa que Daniel se humilhou diante do Senhor. E é assim que temos que fazer, irmãos. Muitas das nossas orações não são respondidas porque muitas das vezes nós pedimos algo para o nosso próprio deleite e não para a glória do Senhor. Então tudo que a gente pede a Deus tem que ser debaixo de humilhação. Temos que nos humilhar debaixo do grande Deus que Ele é, debaixo da grandiosa presença que Ele é.
Amém? Que a presença de Deus venha nos constranger a cada dia, porque é uma presença perfeita, é uma presença purificada. Amém, irmãos? É uma presença pura, é uma presença limpa. Aleluias! Então nós, como pecadores, temos que nos humilhar diante do Senhor. Aí sim nossas orações vão ser respondidas. E temos que pedir as coisas para a glória e honra dele. Não para nos engrandecer perante alguém, não para ficar aí se amostrando. Amém, irmãos? Temos que nos humilhar. Muitos entendem aquela frase errada, aquele versículo errado. Os humilhados serão exaltados. Não, é errado, irmão, falar isso. O jeito certo, a maneira certa que está escrito é: os que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Ou seja, os que se humilham diante de Deus serão exaltados. Não os humilhados serão exaltados. É os que se humilham na presença do grande Deus e eterno Pai. Amém? E é isso que Daniel fez. Ele se humilhou pelos pecados dele e do povo. Então nós temos que pedir perdão também, irmãos, pelo pecado da igreja. Temos que pedir perdão pela nossa nação, pelos pecados do povo. Amém? Nós podemos fazer isso, como Daniel fez. Ele não pediu perdão só pelos seus pecados, mas de todo mundo. Então você, na sua oração, peça perdão pelo pecado do seu bairro, da sua cidade, dos seus familiares. Se humilhe, chore diante do Senhor. Rasgue aí suas vestes, rasgue o seu coração diante do Senhor e clame a Ele por perdão. E aí a sua oração será respondida. E veja que Daniel não orou só esse dia. Veja que o anjo falou aqui que ficou 21 dias lutando para que chegasse até Daniel a resposta. Veja que Daniel orava muito tempo. E quantas vezes a gente quer orar uma vez e já quer resposta? Veja que Daniel orou. Olha, 21 dias o anjo ficou lutando. Satanás, irmãos, ele tenta impedir as nossas orações de chegar a Deus. Satanás, ele tenta impedir a resposta de Deus de chegar até nós. Ele luta constantemente. Então, se a gente começar a orar e parar, Satanás sai vitorioso. Por isso, a nossa oração tem que ser sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, irmãos. É todo dia, é toda hora, é todo tempo. Orai a tempo, orai fora de tempo. Não tem hora para orar. Então você que está orando, seja qual for o pedido que você está pedindo de Deus, seja qual for o seu sonho, seja qual for o familiar que você está orando, você sabe qual é o segredo, irmãos? É não parar de orar, porque o anjo já está vindo com a sua resposta. Mas se você parar de orar, esse anjo não vai conseguir chegar com a resposta até você. Então o segredo aqui que Daniel nos fala é perseverar em oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Santo és o Senhor. Amém, irmãos? O segredo é orar sem cessar. Fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Capítulo 11. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender os reinos do Egito e da Síria. E o anjo continuou dizendo: o que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um 4º rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso, reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei, muito valente. O seu reino será imenso, e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir a paz entre as 2 nações. Porém, o plano fracassará.
pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e os objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém, ele será derrotado e voltará para a sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com o seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. Depois o rei da Síria reunirá um exército ainda maior, e após alguns anos voltará com o seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito. A fim de derrotar o inimigo, ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento. Mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral, do mar Mediterrâneo, e conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele reinará outro rei, que mandará um oficial para cobrar impostos, a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois esse rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordos com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nelas fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com seus soldados as riquezas, os bens e os objetos de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com o seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado, e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá como venceu na primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser.
Desta vez ele seguirá o conselho dos judeus, que abandonaram a sua religião. Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar o fim, no tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses. Mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas, a esse Deus que os seus antepassados não conheciam. Esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estrangeiro, ele defenderá suas fortalezas. E todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridade e terras. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios. Como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas. Mas escaparão os povos de Edom e de Moabe, e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata, e outros objetos de valor, e conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão notícias do leste e do norte, que o encherão de medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado. Mas morrerá, e não haverá ninguém para socorrê-lo. O momento final, capítulo 12. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Aleluia! E aí, irmão, você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro de Deus? Você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se esse tempo, esse momento final acontecesse hoje, você estaria salvo ou você estaria condenado? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, a palavra de Deus nos diz: examine o homem, pois a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos e muitas das vezes parar de apontar o cisco no olho do irmão. Primeiro olhe a trava que está no teu olho desse tamanho, para depois você apontar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, irmãos, é tempo de nós examinarmos a nós mesmos e pensarmos: será que eu estou apto a ser salvo? Será que se Jesus voltar hoje, será que se esse tempo final aqui falado no livro de Daniel se cumprir hoje, eu estarei pronto a entrar no céu? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que ter certeza da salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. E não é arrogância falar isso, é o que a palavra nos manda fazer. O próprio apóstolo Paulo diz: meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando que o morrer é lucro, ele tem certeza da sua salvação. Porque morrer com Deus é lucro para nós, porque vamos ser salvos. Vamos alcançar o céu, irmãos. Vamos descansar de todos os trabalhos.
Vamos louvar e adorar a Deus a todo tempo. Então, irmãos, se você aí no seu coração tem dúvida da sua salvação, tem dúvida de que se Jesus voltar hoje, se esse tempo aqui se cumprisse hoje, você tem dúvida que estaria salvo, você tem dúvida que você subiria ao céu, faça como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28. Examine a sua vida e veja o que está errado. Porque a pessoa que não tem certeza da sua salvação, ou ela não acredita, ou tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa que precisa ser colocada no devido lugar. Tem alguma coisa que está te distanciando de Deus. Amém? Então, irmão, pense nisso. Examine a si mesmo e ore. Fale com Deus. Peça perdão se você tiver que pedir perdão. Peça perdão. Renuncie à sua vontade e vai orar. Vá falar com Deus. Faça um concerto com Deus nesse dia. Faça um concerto com Deus para que você receba novamente a alegria da salvação. Aleluias. Como o salmista Davi fala no Salmo 51, uma oração de arrependimento. E Davi fala, olha meu pai, arranca tudo, arranca de mim o trono, arranca todas as riquezas, arranca tudo que tenho de arrancar, mas não tira de mim a tua presença, mas não tira de mim a alegria da salvação. Então, irmãos, o nosso arrependimento tem que ser genuíno, o nosso arrependimento tem que ser puro. Nós temos que nos arrepender não por aquilo que Deus vai tirar de nós, nós temos que nos arrepender por temer a Deus pela nossa salvação, irmãos. Porque todas essas coisas terrenas, nada é mais importante do que a nossa salvação, meus irmãos. Ame a sua alma. Cuide da sua alma. Como você cuida da sua alma? É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é servindo a Deus, é fazendo boas obras. Então, irmãos, Deus está mandando te falar nesse dia. Examine a si mesmo e faça um concerto com Deus ainda hoje, porque o amanhã nós não sabemos. O ontem é passado, é história. O hoje que estamos vivendo é presente, é uma dádiva de Deus. E o amanhã é um mistério, nós não sabemos. A única certeza que temos do amanhã é que Deus já está lá. Ou seja nessa terra, ou seja no céu. Não sabemos se amanhã ainda estaremos vivos nessa terra. Mas sabemos a certeza que se nós estivermos nessa terra, estaremos vivos no céu. Então a única certeza que nós temos do amanhã é que Deus, Jesus, já está nos esperando. Amém, irmãos? Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Olha isso, irmãos. Daniel 12:2. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna, irmãos. É dois caminhos só. Não tem um meio caminho, irmãos. Quando a gente morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. É só esses dois caminhos, irmãos. Uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a desgraça eterna. Então, irmão, analise a sua vida. Queira ir para a vida eterna, irmão. O inferno é um fogo que nunca se acaba, o sofrimento é eterno. É eternamente, irmãos. E no inferno você pode clamar a Deus que vai ser um clamor que não é respondido. Você pode clamar a Deus porque você está lá por sua causa. O único lugar que você pode bater no peito e falar assim, eu estou aqui por mérito meu, porque eu quis, é no inferno. Porque você está lá porque você negou a graça. Porque você negou o sacrifício de Jesus na cruz. Porque você negou essa palavra que estamos lendo. Porque você negou as vontades do Senhor. Porque você negou priorizar a Deus e priorizou os tesouros dessa terra. Aí você tem que bater no peito e falar, olha, eu estou aqui porque eu quero. Muitos me avisaram, muitos me alertaram, mas eu não ouvi. Eu estou aqui por mérito próprio. Mas no céu ninguém tem mérito de estar lá. O mérito de nós chegarmos no céu é Jesus que morreu por nós. É Jesus que carregou aquela cruz. É Jesus que sofreu, que derramou a última gota de sangue por nós naquela cruz. É esse Jesus, é por mérito dele que nós entramos no céu, não por causa minha, não por causa sua. É por ele, é por intermédio de Jesus. Só ele é o nosso intercessor, só ele é o nosso mediador, só ele leva nossas orações a Deus. É através dele que conhecemos o Pai, é através dele que entraremos no céu, meus irmãos. Aleluia, e não há outro caminho como a religião quer colocar. Não há Maria, não há Nossa Senhora, não, é só Jesus.
João, no capítulo 14, no verso 6, diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só chegaremos ao Pai, só chegaremos a Deus, só chegaremos ao céu se for por meio de Jesus, irmãos. Não há mais ninguém que nos leve a Deus. Não há rainha no céu. Não, há só Deus. É só Jesus, há só um rei no céu. E nós conhecemos quem é Ele. E Ele está descrito aqui nessa palavra de Gênesis e Apocalipse. É esse rei que nós temos que seguir até o final da nossa vida, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Santo, santo és o Senhor. Aleluias! Então, irmão, fique firme para que você não seja ressuscitado nos últimos dias, para que você não seja ressuscitado para o castigo eterno, mas sim para uma vida eterna com Jesus. Amém. Glória a Deus. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas no céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei: por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. Ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue sempre firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse vídeo falou muito comigo, essa leitura, quer dizer, falou muito comigo, falou muito ao meu coração, e tenho certeza que falou muito ao seu coração. Amém, irmãos? Pois sabemos que esses dias falados aqui no livro de Daniel, eles vão chegar e estão mais próximos do que nunca. Eu costumo dizer que se a gente fechar os olhos e respirar fundo, a gente sente o cheiro da volta de Jesus. Amém, irmãos? Porque a gente sabe com os acontecimentos que têm acontecido, Israel já se prepara para a construção do 3º templo. Se você ver aí, estudar aí sobre a geografia, você vai ver. Pode pesquisar aí no Google, dá um Google aí, como diz o outro, e pesquise aí a construção do 3º templo. Eles já estão planejando essa construção, irmãos. Então a volta de Jesus está muito próxima, sem falar os rumores de guerras que tem tido aí, sem falar as doenças que nós estamos vivendo, sem falar, irmãos, já teve terremoto esses dias para trás no Brasil. Quem diria que teria terremotos no Brasil? Próximo a Uberlândia, se eu não me engano, recebi um vídeo esses dias, a terra tremendo no Brasil, irmãos. E isso é o sinal dos fins dos tempos que Deus falou que ia dar. Veja sinais nos céus. Quantos sinais nós já tivemos no céu nesses últimos anos aí, irmãos? Então não brinque com a sua salvação. Você que não tem a certeza da salvação, irmão, ore hoje. Dedique um tempo ao Senhor hoje e faça um concerto com Deus, para que Ele venha te dar novamente a alegria da salvação. Porque se você não tem certeza da sua salvação, há algo de errado, há um conserto a se fazer. Amém, irmãos? Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu senti muito a presença de Deus. Eu escutei muito a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. E eu tenho certeza que de uma maneira sobrenatural Ele falou no seu coração também. Então é tempo de conserto. É tempo de renovo.
é tempo de nova vida, é tempo de termos a mente transformadas com a mente de Cristo. Amém, irmãos? Um forte abraço. Terminamos hoje aqui os profetas maiores. Amanhã, se Deus nos permitir, começaremos os profetas menores. E o primeiro vai ser Oséias. Amém, irmãos? O profeta Oséias. Nós vamos começar aí a jornada dos profetas menores. Ou seja, que atuaram por menos tempo do que os outros profetas maiores. Amém, irmãos? Um forte abraço. Que Deus continue te abençoando e que a alegria da salvação venha estar novamente viva no seu coração. Amém, irmãos? O Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Um forte abraço e que Deus te abençoe.